Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 17 até o 30. Então, logo após Jesus ter curado o paralítico, aqui começa agora esse processo. As autoridades religiosas do tempo de Jesus começam a criticar Jesus de todas as formas, porque eles não acreditam que Jesus seja Deus. E Jesus agora começa a provar para eles que ele é Deus. Já aqui nos primeiros versículos deste capítulo de hoje, aqui os judeus, eles falam claramente para Jesus o motivo dessa perseguição. Aqui diz, versículo 17, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. É preciso notar aqui que Jesus está dizendo para eles que ele é filho de Deus. Então, quando ele usa essa palavra, meu Pai trabalha sempre, portanto, eu trabalho. Aí aqui, versículo 18, então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, vocês lembram que ontem eu falava,
justamente sobre a questão da violação do sábado, e eles começaram a criticar Jesus por causa disso. Então agora eles dizem, então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Só que Jesus é Deus. E nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos em um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que Jesus ainda não falou a respeito do Espírito Santo. Ele fez apenas o comentário que ele e o Pai, na verdade, ele é um com o Pai. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Até agora, meus irmãos, na história de Israel, ninguém se atrevia a falar o nome do Pai, o nome de Deus. Agora na cabeça deles está esse homem aqui, que é o filho do carpinteiro. Agora ele está dizendo que ele conhece o Pai, ele viu o Pai, ele estava junto do Pai. Para os judeus isso é uma blasfêmia, uma grande blasfêmia. Acreditar nele, dizendo que ele é Deus, Jesus está mostrando agora para eles que Deus não é somente o Pai, o Filho também é. Isso é uma blasfêmia na cabeça das autoridades religiosas do tempo de Jesus. E Jesus está dizendo que ele vai mostrar obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Aí veja que obra maravilhosa. O versículo 21. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar. Veja, Jesus se diz Filho de Deus. Ele diz que se o Pai ressuscitou os mortos, o Filho também dá a vida a quem ele quer. E a terceira coisa, ele julga. Jesus julga. O Pai julga, Jesus também julga. Porque uma vez que nós cremos, eu repito, na Santíssima Trindade, Jesus é Deus. Jesus julga. O Pai deu a Jesus o poder de julgar. Jesus julga. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como o Pai honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Quem não crê no Filho, quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Isso, meus irmãos, precisa ficar muito claro para todos nós. Se nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver muitas religiões. Aqui está a católica, e em volta da religião católica, do cristianismo, estão várias religiões. E existem ainda algumas seitas que só creem no Pai, mas não creem no Filho.
E Jesus está dizendo: quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Estou entendendo? Muito cuidado. Você que é católico, eu que sou católico, tomemos muito cuidado com essas religiões que surgem por aí, que elas dizem que crê no Pai, eles andam até com a Bíblia na mão. Mas quando você pergunta para eles: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí eles dizem assim: não, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Então você não crê que Jesus é Deus? Eles dizem: não. Só o Pai é Deus. Só o Pai é Deus. E Jesus está mostrando, está revelando o mistério da Santíssima Trindade. Até então não era falado, até então os judeus não sabiam disso. Agora, por meio de Jesus, se passa a crer, a acreditar que não é somente o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, como eu acabei de dizer, que depois ele vai revelar. E Jesus fala: eu e o Pai somos um. Em verdade vos digo, diz Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Agora, mais uma coisa importante. Quem é que ganha a vida eterna? Quem crê no Pai e quem crê no Filho e no Espírito Santo. Quem crê somente no Pai não tem a revelação completa. A revelação completa, ela vem com Jesus Cristo. Quando Jesus, que é Deus, começa a mostrar que o mistério da Santíssima Trindade se dá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma só. Quando alguém crê somente no Pai e não crê no Filho, ele não tem a revelação completa. Quando ele não crê no Espírito Santo, ele não tem a revelação completa. Então ele ainda não vai ter a vida eterna. A vida eterna nós ganhamos quando nós passamos a crer no Filho, no Pai e no Espírito Santo. Você está compreendendo? Agora Jesus começa a dizer quem é que ganha a vida eterna. Em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Quem é que não é condenado? Quem crê que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, um único Deus. Não são 3 deuses diferentes, não, meus irmãos. É um Deus só. É o mistério da Santíssima Trindade. Quem não crê no mistério da Santíssima Trindade não ganha a vida eterna, não entra na vida eterna. Você está vendo a confusão que existe no meio de nós com determinadas seitas e até religiões que tem por aí? É só perguntar, é preciso perguntar. Porque aqui está a revelação dada a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não honra o Filho, mas honra somente o Pai, não tem a vida eterna. É preciso honrar o Filho, é preciso honrar o Espírito Santo para se ter a vida eterna. Esse é um mistério. E que os judeus, as autoridades religiosas, eles não creem. Se você perguntar para um judeu se Jesus é Deus, eles vão dizer que não. Se você perguntar para um muçulmano,
E aqui eu não estou falando mal, eu só estou dizendo a verdade. Se você perguntar para um muçulmano se ele crê no Pai, eles vão dizer que crê. Mas se perguntar, e o Filho, você crê? Não, Jesus foi apenas um grande profeta, mas Deus ele não é. E o Espírito Santo, pior ainda, que eles não vão crer. Mas está revelado a nós por meio de Jesus Cristo. Esse é um dos julgamentos que nós teremos. Nós seremos julgados diante dessa questão da Santíssima Trindade. Por isso que nós, católicos, nas missas dominicais, que são missas solenes, nós tivemos agora a missa da Anunciação do Anjo, nós professamos a nossa fé, porque são solenidades, e ali a igreja é convidada a levantar e dizer, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, e eu creio no Espírito Santo. Eu creio que no mistério da Santíssima Trindade, nós cremos que foi revelado a nós por meio do Filho. Nós cremos nisso. No poder e na força do Espírito Santo. Nós cremos. E aí nós dizemos que nós cremos na Igreja Católica, porque é a Igreja Católica que tem a plenitude da revelação. Eu vou repetir. A Igreja Católica é ela que tem a plenitude, o conhecimento completo da revelação divina. As outras, ou pela metade, ou um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. É por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, abandonar a Igreja Católica. Nós que já somos católicos, se nós abandonamos a Igreja Católica, nós regredimos. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela era católica, então ela tinha o conhecimento da revelação, e de repente ela começou a ler as coisas relacionadas ao judaísmo, e ela abandonou a Igreja Católica, fez aquela circuncisão e se tornou judeu. Retrocedeu. É ter o conhecimento geral, como eu estou dizendo, é ter a plenitude do conhecimento e depois retrocede e começa a dizer que Jesus não é Deus coisa nenhuma. É a mesma coisa. Se um católico deixa de ser católica para se tornar muçulmano, se um católico deixa de ser católico para se tornar um evangélico, um católico que já é católico e se torna um budista, e assim por diante, ele está agora colocando em perigo a salvação. Isso se chama apostasia. Estão vendo? Eu estou falando tudo a partir do Evangelho, que ali está a revelação. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Na verdade, o que deveria acontecer é o judeu deveria se tornar cristão, se tornar católico. Os da religião islâmica, eles deveriam se tornar católico. O budista deveria se tornar católico. Por isso que Jesus envia os apóstolos dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Estou entendendo agora o X da questão? Entendam, meus irmãos, aqui eu não estou falando mal de nenhuma religião.
Cada um fica na sua. Mas eu estou falando a partir do que Deus nos ensinou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, tá vendo? Quem crê na minha palavra, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, quem crê que ele, verdadeiramente, ele é Deus, possui a vida eterna. Entendeu? Não vamos abandonar agora a Igreja Católica, porque nós estamos vendo muitos problemas hoje na Igreja Católica. Agora eu não vou ser mais católico, vou abandonar e vou para uma outra religião. Senão eu vou ficar na minha casa, vou rezar na minha casa, mas eu não vou na missa. Isso é ignorância pura, isso é retrocesso. Nós temos que continuar firme, sendo fiéis até a morte, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo a vontade de nosso Senhor. E aí, o finalzinho, Jesus vai dizer: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Jesus está falando aqui da ressurreição. Então, todos nós iremos para a vida eterna? Sim, todos nós iremos para a vida eterna. Mas os que praticaram o bem, os que creram em nosso Senhor, irão para a vida eterna com Deus. Irão para o céu. Os que não creem irão para a condenação eterna. Meus irmãos, peçamos hoje a Deus a graça da perseverança. Vamos perseverar na igreja até a morte, mas na igreja católica. Vamos morrer professando a nossa fé na Santíssima Trindade. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo e eu creio no Espírito Santo. E aqueles que creem no mistério da Santíssima Trindade fazem parte da sociedade dos cristãos. Essa sociedade dos cristãos, nós damos o nome de católicos. Entendeu por que você é católico? Porque nós cremos no mistério da Santíssima Trindade. E aí nós cremos nos mandamentos da lei de Deus, nós cremos nos sacramentos, sabemos que através dos sacramentos nós nos santificamos, somos santificados. Que coisa maravilhosa! Perseveremos, mesmo que as dificuldades sejam grandes, perseveremos na Igreja Católica. Não vamos abandonar a Igreja Católica, vamos ser fiéis à Igreja Católica até a morte. Essa é a grande verdade. Ninguém é obrigado a crer no mistério da Santíssima Trindade, mas somos obrigados, na verdade, porque nós somos livres, mas nós não temos outra opção senão essa. E mais uma vez eu digo, como é bom ser católico, como é bom estar na Igreja Católica, como é bom saber que a Igreja Católica tem o depósito da verdade. Tudo que o Senhor ensinou está aqui. Eu creio, Senhor, nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.